sou aqui de Marau, morei em Marau a vida toda, fiz todo o colégio aqui e fui para Passo Fundo fazer cursinho, 1 ano, e depois desse ano fiz faculdade em Caxias do Sul. Daí eu fiquei morando em Caxias durante 6 anos da faculdade, formei lá e fiquei mais 6 meses trabalhando. Depois que eu trabalhei 6 meses lá, decidi voltar para Marau, que a família, mas não vai vir para cá e tal. Daí acabei decidindo vir, só que eu fiquei aqui 10 meses, trabalhando como clínica geral em posto de saúde. Trabalhei no posto central e no posto rural. Depois disso, eu fui para Caxias de novo, que de lá eu fazia uma pós em São Paulo. Fiquei 1 ano indo e voltando de São Paulo. E terminando esse 1 ano da pós, eu decidi mudar para um outro serviço no Rio de Janeiro, que daí eu me mudei de vez para o Rio. Então eu já fazia isso em São Paulo, só que eu fazia 1 vez por mês. Fazia 4 dias por mês e daí eu fui vendo que era muito pouca carga horária, né? Eu precisava fazer isso em tempo integral para poder me especializar melhor. Daí eu fui para um hospital lá no Rio, que é um hospital de endocrinologia. É o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Então é um hospital todo ele voltado para endócrino. O legal dele é que ele é todo dividido em todas as áreas da endócrino, é subdividida. Então, assim, por exemplo, tem diabetes tipo 1 criança, diabetes tipo 1 adulto, diabetes tipo 1 gestante, diabetes tipo 2, cada tipo, assim, então são mais de 40 ambulatórios separados para poder pegar todas as áreas da endócrino, mas cada uma com as suas particularidades. Então, acho que para mim isso foi bem interessante, assim. É um serviço bem completo, né? Tinha um serviço de internação só de diabetes, um serviço de internação das outras doenças da parte de endócrino, que a maioria dos hospitais, isso tem geral, né? Um hospital onde as pessoas internam por infarto, por gripe, por várias coisas, e esse hospital é só a parte endocrinológica. Então, achei que foi bem interessante, assim, um diferencial. As cirurgias que aconteciam lá também, né, eram só cirurgias da parte endócrina mesmo. Aqui em Marau eu estudei no Cristo Rei, todo o ensino fundamental, e o ensino médio eu fiz o 1º ano no IESTA, o 2º e o 3º no Gabriel Taborim. E daí essa história do Gabriel Taborim veio justamente porque daí eu cogitei a fazer medicina. Então a história da medicina veio quando eu tinha 13 anos, meu irmão sofreu um acidente. E na época, assim, ele ficou tetraplégico, só mexia os olhos e a gente não tinha muita previsão, assim, do que ia acontecer. E ele foi atendido por várias equipes de médicos, principalmente a equipe de neuro e a equipe de clínica, e também uma equipe de ortopedia. E depois, quando meu irmão foi se recuperando, eu vi que para os médicos que atenderam ele foi uma satisfação muito grande. Então eles, digamos, devolveram para nossa família um jovem de 17 anos, atleta, que sofreu um acidente com motociclismo. Poderia ter ficado tetraplégico, né? E eles conseguiram devolver o meu irmão com saúde pra gente. E quando eu vi a alegria deles, a realização deles, digamos, de devolver o meu irmão pra gente, eu pensei, deve ser legal, assim, tu poder fazer isso por alguém, tu devolver um pai, né, pra uma família, um filho pra uma família. E ali meio que plantou a sementinha. Mas eu tinha alguns receios, não sabia se era isso mesmo, eu tinha 13 anos, né? Então, na época, fiquei mais um tempo pensando, pensei em jornalismo, pensei em psicologia, pensei em várias coisas, pensei em direito, fiz vestibular, para todos esses fiz vestibular. E daí, quando estava no final do 1º ano, eu comecei psicologia ou psiquiatria. Psicologia ou psiquiatria. E daí até o tio Nino, né, o Ronaldo Magrin, que era meu pediatra, ele me disse, se tu quiser ser psicóloga, tu vai estudar e tu vai ser uma ótima psicóloga. Se tu quiser ser psiquiatra, tu vai estudar, tu vai ser uma ótima psiquiatra. Mas se tu quiser ser psiquiatra e tu for para psicologia, porque na época o vestibular era um pouco mais acessível, tu vai ser uma psicóloga frustrada. Então tu tem que ver bem o que tu quer. Eu disse, tinha umas para fazer psiquiatria, tem que fazer medicina, é difícil, né? Ele disse, não, minha filha Paula passou, tu também vai passar, se tu quiser, tu vai ter que se dedicar e estudar. Daí, como eu ainda estava na dúvida, o pai disse, bom, por via das dúvidas, vamos botar num colégio um pouco mais forte, que na época o Taborim era um colégio mais forte do que o IESTA, e daí acabei indo para lá para ter mais chances de disputar o vestibular de medicina. Naquela época, desde o 2º ano, eu fazia vestibular para medicina e a cada ano a minha média aumentava meio ponto a cada 6 meses. Daí eu me formei no colégio, fui para Passo Fundo fazer cursinho. Primeiro eu ia e voltava, depois eu acabei ficando morando lá. Daí no fim do ano, a minha meta era passar na UPF, que era mais perto e tudo mais.
Mas aquele ano mudou a prova da UPF, que era 2 dias, virou um dia só, era uma prova mais sucinta, virou uma prova um pouco mais extensa de questões, e eu não fui bem na prova, 2006. E daí eu tinha depois Caxias, Chapecó e PUC, que eu tinha me inscrito. E daí passei em Caxias, passei em Chapecó e não passei na PUC. Daí entre as duas acabei optando por Caxias, porque era um curso mais tradicional, um curso mais antigo. Fui morar lá com uma colega, né, de faculdade, daí fiquei lá os 6 anos com uma colega, depois com outra colega, assim, sempre dividindo apartamento com alguém durante os 6 anos. De logo que eu me formei, eu me sentia muito crua para sair e começar a trabalhar direto, assim, sozinha, aqui em Marau. Daí lá em Caxias tinha um professor meu que na época ele era secretário da saúde. E ele disse, olha, quem sabe tu vai para um posto de saúde que tem pediatra, que tem ginecologista, que tu pode atender só a clínica geral, né, um pouco mais tranquilo. E eu achei interessante, acabei decidindo ficar lá. Na verdade, durante a faculdade, eu sempre quis fazer cirurgia. Eu entrei querendo psiquiatria, no primeiro semestre eu quis neuro, por causa do que aconteceu com meu irmão, depois eu quis cardio, quis várias coisas. E ali pelo 3º, 4º semestre eu decidi que eu queria cirurgia vascular. Fiz todo o meu currículo em cirurgia vascular, congressos, estágios, tudo assim o que tinha eu fiz em cirurgia. Daí quando foi chegando bem ali no final, assim, nos 2 últimos meses, eu já estava inscrita em todas as provas de residência para cirurgia, eu comecei a repensar, porque me formei com 24 anos e eu achava muito legal operar com 24 anos. E daí eu comecei a pensar assim, será que com 34 eu vou querer passar o dia numa mesa de cirurgia? Será que com 44, com 54 anos, não me via o dia inteiro no bloco cirúrgico? Então eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer a longo prazo, né? Não só com 24 anos. As doenças endocrinológicas, elas podem ser doenças muito incapacitantes. Então, um exemplo mesmo, ontem, um paciente de Guaporé, ele me falou, ele disse, doutora, obrigada por me trazer de volta. Eu disse, como assim trazer de volta? Não, porque quando descobriram o meu diabetes, fizeram um diagnóstico errado, fizeram um diagnóstico de diabetes tipo 2, era um diabetes tipo 1, que muda assim o tratamento. E ele estava muito mal, cansado, não tinha disposição para nada, mal saía da cama. E ele chegou comigo, eu consegui acertar o diagnóstico, entrar com o tratamento correto, né, que é um esquema de insulinas, ele aplica 2 tipos de insulinas várias vezes no dia, e com isso ele voltou ao normal, né, ele voltou a ter ânimo, voltou ao peso antigo, que ele tinha emagrecido mais de 10 quilos, então ele foi voltando ao estado natural dele. Então quando ele me falou isso, tipo, eu lembrei a situação do meu irmão, né, foi bem parecido. Uma outra paciente também de Capão, que ela já estava praticamente de cadeira de rodas, por causa do diabetes também tão avançado, que ela conseguiu reverter. Outro dia ela chegou no consultório caminhando. Então, assim, algumas coisas assim, que vem acontecendo, até com uma frequência maior do que eu imaginava, porque eu sempre pensava assim, ó, se eu durante a minha vida profissional conseguir fazer por uma pessoa o que fizeram pelo meu irmão, eu vou me sentir recompensada. Eu vejo que isso acontece seguido, assim, uma vez no mês, uma vez por semana, dependendo, né, de pacientes que disseram que o tratamento correto, a dose correta, às vezes até a escuta correta, né, às vezes o paciente ele quer ser ouvido. Alguns me dizem, nossa, mas tu me deixa falar. Como assim tu deixa falar? Porque tem médicos que não têm interesse, né, em ouvir o que a gente tem, ouvir o nosso problema, só querem dar uma receita e mandar embora. Eu disse, não, adoro conversar, vamos lá. Agora em diante é tentar fazer isso, poder chegar em mais pessoas, de uma maneira que eu também consiga me deslocar cada vez menos, né? Agora eu já estou bem tranquila, né, aqui na região, então para mim está sendo bem bom poder ajudar as pessoas daqui. Uma coisa muito gratificante assim, de atender aqui em Marau é as pessoas relacionarem muito o meu nome à minha avó, ao meu pai, à minha mãe. Então, para mim está sendo muito legal, assim, atender as pessoas que me dizem... esses dias veio uma paciente que ela me dizia, eu peguei a tua mãe no colo quando ela era pequena. Eu disse, a minha mãe, mas ela morava no interior de Casca. Dela, sim, eu fui aluna da tua avó, e a tua avó deixava, sempre grávida de um filho, deixava os outros filhos no colo dos alunos para poder passar a matéria no quadro. Então ela disse, manda um beijo para Eliana, manda um beijo para teu pai. Então, assim, é muito legal, assim, poder fazer, né... fazer o meu trabalho de maneira que ajude pessoas que foram importantes para minha família, pessoas que
Então acho que essa parte assim, de fazer o que eu já vinha fazendo, mas agora, digamos, para os nossos, né, mais para cá. Também como assim na endócrino a gente lida bastante com a alimentação, também acho interessante. Agora eu estou fazendo uma pós em comportamento alimentar. Essa pós eu faço em Porto Alegre, uma vez por mês, e está sendo bem interessante, assim, porque a maioria dos meus professores lá são nutricionistas e psicólogos, para a gente justamente tentar ajudar o paciente, porque aquela clássica que a gente sempre ouve, eu sei o que eu tenho que comer. Eu já fui em várias nutricionistas, já me deram uma lista, só que eu não consigo seguir. Chega o final do dia, eu desconto no alimento, então tem muita queixa assim, que a gente vê que vai para o lado psicológico. Então, acho que aprender ferramentas que ajudem os meus pacientes a lidar melhor com o alimento numa época que está sendo feito esse terrorismo nutricional tão grande. Então, não pode glúten, não pode lactose, não pode carboidrato. Nossa, carboidrato mata. Então, num período que eles estão... muita gente está colocando o alimento como um vilão, a gente poder mostrar para o paciente que ele pode comer de tudo um pouco, dependendo da patologia, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Acho que isso também dá liberdade para as pessoas. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de diabetes, muitas vezes a pessoa pensa, eu nunca mais vou poder comer aquele pudim que eu como no domingo de meio-dia. Pera, tu vai poder comer, dependendo da situação, a gente vai organizar para que tu possa comer. Então, às vezes a doença ela vem junto com alguns estigmas. Durante a faculdade fez bastante diferença, foi o ter me dedicado à parte do diretório acadêmico, à parte da atlética da faculdade, na parte de organização de eventos, então semanas acadêmicas, coisas que tipo, eram um pouco mais metidas assim, de querer ajudar a organizar, querer convidar professores, querer fazer assim apresentações, parte das ligas acadêmicas também, liga do trauma, liga de cirurgia.